Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre a doação de órgãos no estado de Alagoas e das ações que a Central de Transplantes do estado está fazendo para chamar a atenção da população. Também vamos falar sobre a situação dos moradores de rua da capital alagoana e do centro especializado que atende essas pessoas em situação vulnerável. Durante esse mês, várias campanhas estão sendo promovidas para lembrar a população da importância da doação de órgãos. É o chamado Setembro Verde. Aqui no estado, a Central de Transplantes está com uma série de ações para aumentar os índices ainda baixos de transplantes de órgãos múltiplos. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a assistente social da Central de Transplantes de Alagoas, Lisier Ferro. Lisier, quais são as principais ações deste Setembro Verde? São várias iniciativas. O Brasil inteiro está mobilizado para falar sobre doação de órgãos e tecidos, e especificamente aqui em Alagoas, apesar de, como você mesma falou, dos nossos baixos índices de doação de órgãos, a gente está movimentando toda a sociedade através de palestras nas faculdades, no interior do estado, entrevistas na mídia. A gente precisa fazer com que essa informação sobre a doação de órgãos, que é um tema cheio de mitos, de medos, de incertezas e de dúvidas, chegue de uma forma mais esclarecida para que, na hora da doação de órgãos, a pessoa se declarando doador, seja uma entrevista apesar da extrema dor, da extrema delicadeza do momento, possa se chegar com mais conhecimento sobre a questão. Agora, como é que andam as doações de órgão aqui no nosso estado? Como é que está Alagoas nesse sentido, Lisier? Infelizmente, nós ainda somos um dos piores estados da federação em questão de doação e transplante. Em 2013, nós tivemos um ano péssimo. Tivemos apenas 3 doações de múltiplos órgãos, que é onde a gente realmente consegue o maior número de transplantes. Em 2014, com a implantação da Organização de Procura de Órgãos, que é o braço operacional da Central de Transplantes do Estado, nós temos uma equipe com 7 enfermeiros, 3 médicos, um psicólogo e um assistente administrativo. Nós conseguimos aumentar em 150% e passamos para 9 doações. Mas diante da população que temos, o ideal seria que nós tivéssemos 30 doações de múltiplos órgãos ano, mas nós só tivemos 9. O ano passado, e esse ano nós só tivemos 5. Então, o número de recusas familiares ainda é muito alto. No país, a gente tem uma média de 46% e aqui em Alagoas nós temos uma média de 56% de recusa das famílias. Uma média acima da média brasileira. Bem acima. Agora, esse elevado índice, digamos, de rejeição ou de negatividade em relação à doação de órgãos, receio das famílias em relação ao procedimento, medo, o que é que, na verdade, provoca essa situação, Lisier? Veja bem, são vários os motivos, né? Como eu já falei, é um assunto muito cheio de mitos e medos. Algumas das perguntas que frequentemente eu faço muita entrevista familiar, é recorrente a pergunta, o corpo vai ficar dilacerado, vai ficar, no caso da doação de córnea, os olhos vão ficar aqueles 2 buracos, e não é nada disso. Uma coisa que eu sempre tenho falado, nós temos que respeitar o corpo da pessoa que falece, né, até porque é crime a gente desrespeitar o corpo. Então, o corpo é completamente recomposto. O globo ocular é retirado, falando mais especificamente da doação de córneas, mas imediatamente o médico já faz um enxerto na mesma hora e você não percebe absolutamente nada. Na retirada de múltiplos órgãos, é uma cirurgia normal. Abre, retira os órgãos e fecha normalmente. Então, não existe dilaceração. As pessoas ficam com muito medo. Outra coisa que eu escuto muito, eu quero que volte como veio. Vejam bem, caso não exista, doação é um gesto de solidariedade. Se as pessoas não se dispuserem a ter esse gesto solidário, esse gesto de amor, nós vamos ter muitas pessoas morrendo na fila. Hoje aqui em Alagoas nós temos em torno de 310 pessoas esperando. No Brasil, em torno de 40 mil pessoas esperam um órgão.
à espera desse gesto solidário. Então, veja bem, se eu tenho um medo de que dilacere o corpo, de queira que volte, na verdade, entre aspas, volte como veio, não. Veja, esse corpo vai ser consumido de uma forma ou de outra. A gente morre e em 24 horas já está começando o estado de decomposição. Então, se a gente não se propõe a doar, aqueles órgãos vão ser consumidos pelos micróbios, pelas bactérias. De uma forma ou de outra, a gente está engordando alguém. Entre aspas. Sem dúvida, muita desinformação também. Muita desinformação. E medo que não está baseado em nada, na verdade. Existe a questão cultural, se falar da morte é muito... ninguém quer falar da morte. É muito interessante quando eu vou dar aula para os alunos, nos colégios, nas faculdades, que eu vou dar os exemplos. Então, eu tomo a minha pessoa como exemplo pela dificuldade que as pessoas têm em tratar da morte. Então, quando chega naquele momento de extrema dor, já que a morte encefálica, ela vem de um advento inesperado, né? Ela geralmente está ligada a um trauma, a um aneurisma que rompeu, a um derrame, então era algo inesperado. Aquela família está envolvida na dor do incidente, na dor da notícia da morte e, posteriormente, a gente não diz que a gente pede órgãos, a gente oportuniza uma família de ser doadora de órgãos. Então, são muitos fatos adversos. Comunicar má notícia é uma coisa bem difícil para os profissionais de saúde. E a gente precisa ter essa habilidade para a gente passar para aquela família, naquele momento de dor, que a dor dela não vai diminuir. Mas cada vez que a gente exerce um gesto solidário, dentro de nós há uma recompensa interior e uma sensação, digamos, prazerosa. Ontem eu dava um exemplo para uns alunos que eu falava no interior do estado. Eu digo, se a gente atravessa um idoso, a rua, se a gente pega na mão do idoso que não tem condições e atravessa, aquela sensação permanece em nós durante o dia de dever cumprido, de solidariedade, de bondade, de altruísmo, várias sensações. Você faça ideia se, no meu momento de dor, eu consigo, como eu digo, prolongar a vida de 6, 7 pessoas. Naquele momento em si, a gente pode não sentir os efeitos, mas posteriormente, a gente tem exemplo de famílias que doaram e se envolveram em doação de órgãos, a maioria se envolve. Agora é importante deixar claro que o doador tem que avisar a sua família que quer doar seus órgãos, não é isso? Sim, antigamente se colocava na carteira de identidade de motorista, essa lei não é mais válida, então é necessário que se declare doador. Por que é necessário? Eu sempre falo, vai dançar, vai para o Maikai, avisa lá que você é doador. Ah, eu vou avisar no Maikai, mas você não pode sofrer um acidente depois? Isso não é verdade? Eu preciso me declarar doador, é muito mais fácil para a família que sabe que o seu ente querido era um doador de órgãos, ela concordar com a doação. A família fica muito resistente quando ela não sabe do desejo do doador. Ah, não, eu não sei do desejo do doador, mas também, ao mesmo tempo, eu já escutei filhos, parentes, mas tal pessoa tinha um nível de bondade tão grande que eu tenho certeza que se ele pudesse manifestar, ele iria dizer que era doador. Então, a gente precisa se declarar doação de órgãos e esse é o eixo da nossa campanha. Sem dúvida. Agora, em quais casos, só para a gente entender melhor essa realidade, a espera pelo órgão é mais longa? Ou seja, qual tipo de doação é menos recorrente aqui, em Alagoas ou no Brasil, enfim? Veja bem, aqui em Alagoas nós só temos 3 tipos de transplante. A gente faz transplante de córnea, coração e rim. Como existem mais pessoas esperando por um rim, então é a que mais demora. A doação de córnea ela é mais simples, então a gente consegue diminuir, eu acho que em 2 em 3 meses, se é transplantado, mas na questão da doação de rim, coração, infelizmente as pessoas falecem se não houver a doação, mas de rim, como tem uma máquina, como tem a diálise, eles permanecem mais tempo. Então, a gente precisa minimizar esse tempo na fila de espera. No Brasil, a gente tem São Paulo como sempre, né? Já teve com fila zero de córnea e de rim, nós temos o Hospital do Rim em São Paulo, mas muitos pacientes saem de Alagoas para serem transplantados em São Paulo, em Santa Catarina, onde o tempo de espera é menor, e a gente quer lutar para que isso também aconteça aqui. Como é que andam as doações de medula óssea, né? Que é um tipo de doação
que eu acredito que a maioria das pessoas desconhece, que é possível doar também, não é isso? Sim, veja bem, é um assunto que eu não tenho conhecimento, eu não tenho propriedade para falar, porque quem cuida da doação de medula óssea no estado é o Hemoal. Na Central de Transplantes, nós só lidamos com órgãos sólidos, que é coração, rim, e tecidos, que é a córnea. Então, eu acho que o Hemoal, numa próxima oportunidade, mas assim, a gente vai lá, se cadastra, né? Tem o Redome, você colocando o seu nome vai para o Redome, que é o Cadastro Nacional, e havendo compatibilidade, essa pessoa é chamada para refazer os exames e aí aconteceu o procedimento. Só que na questão de medula óssea, a possibilidade de compatibilidade de alguém estranho é muito difícil. Então, por isso que a gente tem que ter um número muito alto de pessoas que se cadastrem no Redome, né, se cadastrem como doadores de medula óssea. Agora, para a gente finalizar e também passar esse serviço para o nosso telespectador, como é que está o atendimento lá na Central de Transplantes? Qual é o horário de atendimento, Lisier? Se as famílias decidirem doar os órgãos de algum parente falecido, qual é o procedimento, qual é a documentação necessária, enfim, qual é a burocracia, digamos, a ser enfrentada para realizar esse procedimento da doação? Sim, nós funcionamos 24 horas. Nós estamos abertos 24 horas. Na verdade, a gente tem pouca família que vem até nós, quase zero. Essa possibilidade. Nós sempre estamos junto dessas famílias, porque antes mesmo da família ter ciência da morte encefálica, a gente já é avisado e a gente já começa todo um acompanhamento daquele paciente. Então, na grande maioria das vezes, nós é que chegamos até aquela família. Mas, assim, é muito interessante. As pessoas que quiserem estar perto de nós, para falar, para se engajar como multiplicador da informação, pode fazer contato com a gente ou pessoalmente. A Central de Transplantes funciona no complexo do HGE ou por telefone, através do telefone 3315-7440, e aí a gente repassa a informação. E se desejar que a gente dê uma palestra, uma aula, quer em igreja, associação de moradores, escola, faculdade, a gente se coloca à disposição a qualquer hora e a qualquer dia. Eu estou sempre à disposição, eu trabalho mais com essa parte educativa, mas eu me coloco inteiramente à disposição da população para responder aos questionamentos. Lisier, muito obrigada pelas informações, né, tão importantes sobre a doação de órgãos aqui em Alagoas, tão importante que as famílias doem mais, né, tenham menos preconceito e menos medo em relação a isso. Obrigada também pela presença aqui no Pauta Especial de hoje. Eu que agradeço. Obrigada, Lisier. E no próximo bloco vamos falar sobre o serviço de acolhimento aos moradores de rua, realizado pelo Centro Pop de Alagoas. O Pauta Especial volta no instante.